Graça e paz. Mais uma vez, mais uma sexta-feira, nós estamos aqui para falar da pessoa mais importante da história, Jesus Cristo. E é um privilégio poder falar de Jesus. É uma maravilha. Hoje eu quero, com esse tema, uma pergunta oportuna e uma resposta satisfatória. Espero que essa reflexão, essa mensagem possa falar ao teu coração, possa falar à tua alma, possa despertar em você o desejo cada vez maior de servir e fazer a vontade do Pai. Nós temos o único intuito de falar do grande amor de Deus que há em Cristo Jesus. O versículo que eu separei hoje, dá o seu like, tá? Dá o like, compartilhe, ajuda para que cada vez mais a gente possa alcançar cada vez mais vida. O versículo que nós encontramos é esse, Atos 16, 30, 31. E diz assim: depois, trazendo para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? E responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. É Atos, capítulo 16, 30 e 31, né? E nós vemos assim, o que aconteceu? Paulo e Silas estavam numa prisão, encarcerados. E à meia-noite eles louvavam ao Senhor no meio daquela prisão. E no meio daquela prisão, no louvor que eles estavam fazendo, de repente houve um terremoto. Um grande terremoto. E as cadeias se abalaram e abriram-se a cela. E o carcereiro, ao ver tudo aquilo acontecendo, ele falou assim: vou me matar, porque eles fugiram e eu sou responsável para ele, eu vou ter que prestar conta desses presos. E quando ele pegou a adaga para se matar, Paulo gritou: não faça isso, nós todos estamos aqui. Né? E ele não se matou. Às vezes, Deus precisa dar um terremoto na nossa vida para nós despertar, né? Despertar, é verdade, nós temos que despertar da indiferença, despertar da apatia, despertar, muitas vezes, das distrações, dos cuidados dessa vida, de tanta coisa que muitas vezes nos envolve e não damos prioridade às coisas que realmente importa priorizar. Então o terremoto foi grande e ele fez uma pergunta. Nesse meio, ele perguntou, né? O que eu devo fazer para ser salvo? É a pergunta mais importante que ele fez na vida dele. Foi a coisa mais certa, mais certeira que ele fez, foi isso. O que farei para ser salvo? E a resposta não podia ser outra, né? Quando você faz a pergunta certa, a pergunta certeira, oportuna, foi na hora certa, no tempo certo, foi como uma semente, né? Essa pergunta foi uma semente que resultou no fruto da resposta. Uma resposta satisfatória, uma resposta que mudou a vida desse carcereiro para sempre. E Paulo diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Aleluia. Veja que bênção, o apóstolo Paulo disse isso. Mas você deve estar perguntando assim: poxa,
A salvação não é coletiva. Se eu aceitar Jesus, meus filhos talvez aceitem ou não, minha mulher talvez aceite ou não, ou talvez a mulher aceite. Não é coletiva, é individual. A Bíblia lá em Ezequiel nos diz isso, que cada um responde por si, né? E que a salvação é individual. Ezequiel 18, 19 e 20 diz assim: mas dizeis, porque não levou o filho a iniquidade do pai, e porque fez o que era reto e justo, e guardou todos os estatutos, e praticou isso, com certeza viverá. Quer dizer, o pai que não obedeceu a Deus morreu, mas o viver aqui é ser salvo, é viver para Deus, é nascer de novo, né? A alma que pecar, essa morrerá, de continuação do versículo. E o filho que leva a iniquidade do pai, a iniquidade do filho, a justiça ficará contra ele. Quer dizer, ele não é culpado pelo pecado do pai, e também vice-versa. O pai não é culpado pelo pecado do filho. A salvação não é coletiva. Mas você sabe o que estava acontecendo aqui? Na vida de Paulo, quando Paulo fala, Paulo está falando, está dando uma palavra profética na vida deste carcereiro. Tu e a tua casa, homens ungidos de Deus, profetas de Deus, será salvo. É uma palavra profética. Isso não quer dizer que é uma palavra que vai produzir o efeito, porque foi enviado pela fé, pela boca de Paulo, né? É isso que está acontecendo aqui. Tu e a tua casa servirão ao Senhor. Lá em Josué, capítulo 28, 19, diz a mesma coisa. Eu e a minha casa servirão. É o próprio Josué dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quer dizer, ele profetizou sobre a sua casa. Muito importante, como pais que têm filhos que não são salvos, filhos que não têm pais que não estão com Deus, você profetizar sobre a sua família. Profetizar para os seus entes queridos. Você orar insistentemente, sempre, sempre, sempre. Ore, porque não é vã a sua oração. Tem recompensa. Deus vai trabalhar na vida desse filho, Deus vai trabalhar na vida desse marido, Deus vai trabalhar na vida dessa mulher, e eles vão encontrar a Cristo, mas você tem que interceder, você tem que profetizar, você tem que crer. E a salvação alcança ele. É o tempo de nós buscarmos pela nossa família, pelo nosso lar, pela nossa casa. Cabe a nós profetizar, cabe a nós orarmos, cabe a nós pedirmos, né? Foi o que Paulo fez, ele profetizou, né? Jesus, certa vez, estava caminhando com seus discípulos, encontrou um cego de nascença, e um dos seus discípulos perguntou, né? Perguntou assim, quem pecou? Foi ele ou foi o pai dele? A ideia de herança hereditária, né? Mas ele falou, não foi nem o pai nem a mãe, mas isso está acontecendo para a glória do Senhor, né? Não foi o pai. Deus não está castigando o pai por causa do filho, o filho por causa do pai. Cada um responde sobre de si, né? Cada um responde por si diante de Deus. Mas ele disse, isso aconteceu para mostrar a glória de Deus agora. Eu vou orar, ele orou e aquele cego começou a enxergar. Isso é maravilhoso, né? Maravilhoso.
que as coisas que acontecem muitas vezes de ruim são para a glória de Deus, para a manifestação do seu poder, né? Para mostrar o seu livramento, a sua graça, o seu amor para conosco. E é isso, né? A cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada um é responsável por si. Mas isso não me impede de dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso não impede que eu fale pela fé, que eu fale crendo que Deus vai fazer uma obra. Eu posso agradecer a Deus por isso. Obrigado, Deus, porque eu e a minha casa seremos salvos. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os meus netos vão servir ao Senhor. As minhas netas vão servir ao Senhor. Os meus filhos, minha nora. Eu estou orando para isso. Eu estou pedindo que todos sejam salvos. E você sabe que nós temos um Deus que nos escuta e que vai trabalhar, aleluia, para que eles sejam salvos. Por quê? Porque é o interesse de Deus. Deus também quer salvar. Deus ama, são vidas que Deus ama, né? E Ele vai trabalhar, só que não desista, porque é através da sua perseverança, é através da sua fidelidade, é através da sua constância, né? É que você vai alcançar essas vidas, ainda que não seja lá no final da vida deles, que seja no último, como o ladrão da cruz, no último momento. Deus tem poder para trazer salvação. Ele salva, Ele salva. Eu já conheci casos que a mãe faleceu e ele orava pelo filho. Quando ela faleceu, ela não viu os filhos dela, mas a oração dela ficou no altar de Deus, como incenso. Como incenso. E uns dias antes desse filho rebelde, muitas falecer também, ele aceitou a Jesus. É? Ela não viu o filho aceitar Jesus, mas com certeza vão se encontrar no céu, né? Isso importa, porque ela sempre persistiu. Persista, ainda que você não veja. Tem esperança que nós vamos ver no futuro. Tem coisas que nós estamos pedindo, mas vamos ver no futuro. Quem sabe na glória, né? Que nem um filho seu, uma filha sua, um neto seu, né? A alma é a coisa mais importante, porque o inferno é terrível. É um lugar de pavor. Nós não desejamos nem para o pior inimigo, né? Eu desejo que todos sejam salvos, porque eu sei o quanto é difícil uma pessoa viver sem sentir a presença de Deus em tormento, né? Em tormento. Porque para o ímpio, para o pecador, Deus é fogo consumidor. Ele está no inferno, mas é fogo consumidor, né? E eu não desejo a ninguém. Eu quero encontrar Deus no céu. Eu quero encontrar lá no céu, né? E eu quero que meus filhos estejam juntos. Eu quero que você esteja comigo. Então, se você ainda não aceitou a Jesus Cristo como Salvador da sua vida, o convite está feito. Aceite a Jesus. Diga comigo. Eu vou orar. E você que não aceita Jesus, você vai fazer essa oração comigo. E depois eu vou orar por todos. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, escreve o meu nome no livro da vida. Envias em mim o teu Espírito Santo. Limpa, perdoa os meus pecados, Pai, as minhas iniquidades. Sara. Pai Santo, eu te peço, aceite a minha oração, aceite o meu coração, aceite a minha vida em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço por aqueles que estão aceitando a Jesus, aqueles que estão ouvindo essa palavra, aqueles que estão clamando por ti, aqueles que têm filhos e filhas, que têm netos e netas que estão longe dos seus caminhos, aqueles que estão meio perdidos no caminho, que não sabem aonde ficar.
Visita essas vidas. Eu sei que são difíceis, dias são difíceis. E também não é fácil, as igrejas têm sido difícil, até as próprias igrejas, estar na igreja. Mas visita os desigrejados, porque eu creio que o Senhor tem cuidado deles, né? Às vezes desprezado pelo seu pastor, às vezes deixado para trás, mas Deus não despreza ninguém. E eu quero, Senhor, que o Senhor visite, conforte, console. Abençoa, Senhor, essas vidas com o Teu Espírito Santo. Una essas vidas, una, Senhor, em Cristo Jesus. Coloque, Senhor, essas vidas ao redor do único pastor, que é Jesus Cristo. Que eles possam receber do próprio Deus a orientação, a direção sua, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe. Tá? Foi um prazer poder falar com vocês. Foi um prazer. A mensagem é simples, é rápida, é direta, mas é de coração. É a resposta eficaz para toda a alma. Cristo Jesus é a resposta. Deus ama vocês. E eu também. Né? Um abraço. Deus abençoe.